Porque Deus escolheu Davi. Entre todos os homens de Israel, entre os seus próprios irmãos, Davi foi o escolhido, ungido rei dentro da própria casa, mesmo sendo desprezado por todos. Você já se sentiu esquecido? Já teve a sensação de que ninguém te nota, mesmo dando o seu melhor? Foi exatamente assim com Davi. Ele era apenas um garoto, cuidando de algumas poucas ovelhas, esquecido pelos irmãos e até pelo próprio pai. Mas mesmo naquele lugar simples, ele chamou a atenção de Deus. E a pergunta é: como alguém tão comum, rejeitado, foi eleito por Deus para ser rei de Israel e chamado de homem segundo o coração de Deus? A resposta pode transformar sua vida, porque revela exatamente como agradar ao Senhor. Se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários: eu quero ser como Davi. Curta e compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. Enquanto todos buscavam visibilidade, Davi buscava ser fiel no anonimato. Os olhos dos homens estavam em Eliabe, Abinadab e Samá, os irmãos mais velhos e fortes, mas os olhos de Deus estavam naquele jovem sozinho com suas ovelhas. Davi enfrentou um leão e um urso, não por glória, mas por responsabilidade. Ele sabia que o que fazia, ainda que ninguém visse, era importante para Deus. E talvez você esteja vivendo algo parecido, servindo, cuidando, batalhando, sem reconhecimento, sem aplausos, mas saiba, é nesse lugar oculto que Deus forma reis. Davi não foi ungido por acaso. Ele estava sendo testado, não na frente do povo, mas no silêncio do campo, e passou no teste. A fidelidade silenciosa tem mais peso diante de Deus do que a performance diante da multidão. Enquanto o mundo valoriza o palco, Deus valoriza o bastidor. Se você sente que está sendo testado no oculto, comente: eu sigo fiel mesmo no anonimato. Curta e envie para alguém que precisa dessa palavra. Na casa de Jessé, o profeta Samuel chega com uma missão clara: ungir o novo rei de Israel. Um por um, os irmãos de Davi são apresentados, todos fortes, guerreiros, aparentemente prontos. Mas Deus rejeita todos. Então Samuel pergunta: acabaram-se os filhos? Jessé responde: falta ainda o menor, e eis que está apacentando as ovelhas. Davi nem sequer foi chamado para a cerimônia. Isso mostra o nível de desprezo que ele sofria dentro da própria casa. Mas Deus não se esquece dos que são fiéis. Enquanto ninguém se lembrava dele, Deus já havia escolhido. Davi é chamado, e diante de todos os seus irmãos, é ungido. A unção te encontra onde ninguém espera. Se você for fiel no campo, Deus vai te exaltar na casa. O lugar da tua vergonha pode se tornar o lugar da tua honra. Enquanto os olhos humanos veem aparência, currículo ou posição social, os olhos de Deus enxergam o coração. Foi exatamente isso que ele disse a Samuel: o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Os irmãos de Davi eram guerreiros, soldados experientes, talvez até líderes locais, mas nenhum deles tinha o coração que agradava a Deus. Davi, mesmo sendo o mais novo, desprezado e deixado de lado, tinha algo que o céu valoriza: um coração quebrantado, sincero e fiel. Ele não fazia por vaidade, não buscava reconhecimento, apenas servia, e isso agradou ao Senhor. Deus está levantando pessoas que o agradam em secreto, que o buscam mesmo sem palmas, que adoram mesmo sem holofotes. Pessoas que têm um coração rendido, limpo e disposto a obedecer. Esse é o tipo de pessoa que Deus escolhe, unge e exalta. Davi não foi esquecido por Deus. Quando Samuel pediu para ver todos os filhos de Jessé, o pai nem lembrou de chamar Davi. Mas Deus não permite que os fiéis fiquem de fora daquilo que ele preparou. Samuel sentiu no espírito que faltava alguém. E só depois de todos serem apresentados, o profeta pergunta: acabaram os teus filhos? Jessé então lembra do menor que estava no campo.
mandam chamar Davi às pressas. Ele chega suado, com cheiro de ovelha, mas o céu inteiro já estava de pé. Quando Davi entra, Deus fala claramente: é este, levanta-te e unge-o. O azeite escorre sobre a cabeça de Davi na frente de todos os irmãos. O que era invisível se tornou rei. O que foi deixado de lado foi exaltado. O que servia no campo passou a ser honrado no trono. Deus não esquece de quem é fiel. O dia da exaltação chega para aqueles que permanecem firmes, mesmo sem reconhecimento. Uma das lições mais poderosas da história de Davi é que ele não precisou forçar o seu chamado. Ele não procurou reconhecimento, não implorou por visibilidade, nem tentou tomar o lugar de ninguém. Ele apenas foi fiel ao que Deus colocou em suas mãos, algumas ovelhas. Em nenhum momento vemos Davi tentando impressionar, se autopromover ou se mostrar melhor do que os irmãos. Mesmo depois de ser ungido rei, ele não assumiu o trono de imediato. Ele voltou para o campo, continuou servindo, adorando, esperando o tempo de Deus. Essa atitude revela algo que Deus valoriza profundamente: coração ensinável, paciente e obediente. O trono era promessa, mas o processo era parte do propósito. Quantos hoje desistem no processo? Querem o trono, mas não querem o pasto. Davi entendeu que quem coloca e tira é Deus. E o tempo certo vem para quem sabe esperar com fé e obediência. Davi era mais do que um guerreiro, mais do que um futuro rei. Ele era um adorador. E é isso que o destacava diante de Deus. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Davi adorava quando estava sozinho no campo, cantando salmos ao Senhor. Adorava quando enfrentava desafios. Adorava até mesmo quando pecava e se arrependia. A adoração de Davi não era circunstancial, era sua essência. Ele escrevia canções, tocava harpa, exaltava o nome de Deus em todas as estações da vida. Mesmo perseguido por Saul, mesmo injustiçado, Davi jamais perdeu sua devoção. Isso mostra que Deus não se impressiona com aparência, força ou fama, mas com um coração quebrantado e sincero. Davi reconhecia seus erros, se humilhava, buscava a presença de Deus com verdade. E é esse tipo de pessoa que Deus exalta, o que adora, confia e permanece fiel mesmo nos dias difíceis. Se hoje você está no campo, cuidando do que parece pouco aos olhos dos outros, lembre-se, foi exatamente aí que Deus encontrou Davi. Ele não estava na festa, não estava entre os escolhidos humanos, mas estava onde Deus o queria. E por causa da sua fidelidade, Deus o tirou do pasto e o colocou no trono. Isso é uma promessa para mim e para você. Se formos fiéis no pouco, Deus nos confiará o muito. Davi foi fiel, foi adorador, foi corajoso, teve integridade e respeito pela autoridade. Ele não precisou puxar o tapete de ninguém, apenas foi fiel ao seu chamado. Se você deseja que Deus te exalte no tempo certo, comece sendo fiel hoje, onde você está, com o que você tem. Escreva agora nos comentários: Senhor, eu quero ter um coração como o de Davi. Deixe o seu like, compartilhe esta palavra com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para receber mais mensagens que edificam e transformam. Deus te abençoe poderosamente.